Olá, tudo bem? Eu sou o Paulo Formigoni e esse é meu canal Só para Garantir. Bom, o objetivo do canal é educação para a sobrevivência, para a preparação. Hoje eu vou falar de 5 motivos para você se preparar. Rapidamente. Primeiro motivo, falta de água. Aqui na Grande São Paulo, nós dependemos de tudo do interior. Tudo. Comida do interior, água do interior, luz do interior, gasolina do interior, combustíveis, tudo do interior. O que nós produzimos aqui? Nada, né? Não temos dos bens básicos da vida, não produzimos nada aqui, produzimos outras coisas. Bom, mas quais são? Então, o primeiro é a água. Em São Paulo, nós usamos águas do interior através dos reservatórios. E todo meio de ano, lá para julho, começa a faltar muita água porque para de chover. Entra na época de seca aqui. Então, há um motivo para você se preparar é a falta de água. Segundo motivo, falta de luz. A produção energética do país está muito limitada. E qualquer problema tem a falta de energia. E a falta de energia é muito perigoso. Falta de água é um bem da vida. Sem ela você morre, tá? Mas sem luz você está num risco muito grande de violência. Então a falta de luz, e as casas são todas elétricas, né? O pessoal usa tudo eletricidade, então a falta de luz é desesperador para uma cidade de 20 milhões, uma grande cidade como a nossa, quase 20 milhões de pessoas. Bom, terceiro, economia. A economia do país é uma loucura. Então você não sabe, vimos aí há pouco tempo atrás a greve dos caminhoneiros e o desabastecimento. Então, se prepara por causa da economia. Esperamos que melhore, mas temos que estar preparados para o pior, tá bom? Quarta, acidentes naturais. Os acidentes naturais acontecem, são acidentes. Então aqui na Grande São Paulo são normalmente chuvas, alagamentos, desabamentos. Esses quatro primeiros que eu já falei, eles incluem nos 3 tipos de crises. A crise de curta duração, alguns dias, crises de média duração de algumas semanas até meses, e crises de grande duração, de meses até anos. Tá? Então esses 4 podem gerar crises de curta duração: água, luz, economia e acidentes naturais. E também podem gerar crises de média duração. Além dessas 4, tem a quinta e última, que são as epidemias e as pandemias. Então esses 5 motivos motivos reais, sem imaginação, sem ficção científica, são motivos reais para você se preparar, tá? Bom, existem as crises de longa duração, aquelas que duram meses a fio até anos. Essa situação também engloba todas elas. Pode ser uma seca muito grande. Você imagina aí 2, 3 anos sem chover em São Paulo. Toda a água que cai em São Paulo através de chuvas, no estado de São Paulo, quase no sudeste inteiro, sabe de onde vem? Vem da Amazônia. A evaporação da Amazônia desce pelo país, passa pelo Mato Grosso e chega aqui no sudeste. Obviamente, aqui chove porque lá tem matas e tem muita transpiração das plantas. Com o desmatamento da Amazônia, a consequência futura é a desertificação do sudeste. Qualquer professor de geografia sabe bem melhor do que eu sou de física. Então, crises de grande duração para o estado de São Paulo, por exemplo, é o desmatamento na Amazônia. E ninguém está nem aí para isso, aqui para o sul. Bom, entretanto, as pandemias são os mais graves, que podem durar 9, 10 meses, pandemias graves, tá? Na história tem bastante caso. Bom, entretanto, tem aquelas situações de crise de longa duração,
Por exemplo, terremotos. Terremotos. Vimos no Haiti, por exemplo, que acabou com o país, né, entre outros lugares. Vulcões, teve praticamente a primeira extinção em massa do planeta foi por causa de vulcões. Muitos vulcões ao mesmo tempo enche a atmosfera de fuligem, impedindo a luz do sol de entrar e esfriando o planeta, entrando numa era glacial. Então, os vulcões são muito perigosos, não só naquela lava escorrendo, destruindo casa, aquilo ali é uma crise de curta duração para aquelas pessoas, tá? Ou de média, porque eles vão ter que achar uma nova localização para morar, quem não tem o seu segundo abrigo. Bom, outro tipo de crise global, de grande duração, as explosões solares, né? Elas acontecem o tempo todo e algumas bem grandes. E nós temos, nos últimos anos, tido sorte de nenhuma grande atingir o planeta. Porque elas não vão fazer mal para nós, seres humanos, nem para os animais, nem para as plantas. Ela vai destruir os circuitos eletrônicos, e tudo é baseado em eletrônica hoje. Então, isso vai gerar um problema grave, é que só tem um país preparado para isso, que é os Estados Unidos, que é um decreto feito pelo Obama, para se preparar para um apagão eletrônico, tá bom? Bom, outro tipo de situação que pode gerar uma crise de longo prazo é a queda de meteoritos gigantes, ou de alta velocidade. Pode ser até pequeno, mas se estiver em alta velocidade, pode fazer um estrago muito grande, gerando uma situação de crise de longo prazo. E isso aí é real, pode acontecer? Pode. Já aconteceu lá perto, lá na Rússia, lá onde está a Copa do Mundo agora, foi filmado a entrada e a explosão no ar, não atingiu o solo. E então esses exemplos são para você perceber a importância de se preparar. Minha avózinha sobreviveu a uma guerra. Eu era pequeno, ela guardava, na época, água tudo em barril. Ela usava água de chuva, né? Numa época que nem se falava em ecologia, em reaproveitamento de água, em água de reuso, nada disso. Ela já usava porque ela falava assim, ah, meu filho, você não sabe como que é difícil, falta de água, falta de comida, passei por guerras, então eu tenho experiência. Você não, vocês nunca viram isso, vocês não sabem como é isso. Então a gente já pode perceber que o negócio é feio. Tá? Então, camarão que dorme na praia, a onda leva, amigo. Esse é o canal do professor Paulo Formigoni. Se você gostou, compartilhe com alguém que você ama, para avisá-los e ajudá-los a preparar. Um abração. Tchau, tchau.